Bom, este é o nosso terceiro vídeo, é o terceiro, né, Tati? Terceiro vídeo do que se trata. Essa é a nossa série que a gente pega grandes obras instigantes e dá destrinchada para vocês. E hoje, ai, que arrependimento dessa minha proposta que eu tive. Hoje a gente resolveu se debruçar sobre 1984, o livro do George Orwell. Bom, antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: esses vídeos dão um trabalho do capeta de fazer, porque você tem que ler, reler, ler crítica, não sei o que, preparar, resumo, não sei o que, e seria muito bom se vocês gostam do nosso conteúdo, que vocês ajudassem a gente a sobreviver neste mundo. Se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, ou, eventualmente, se estiver sobrando um dinheirinho aí, ou se não estiver sobrando, dá uma apertadinha, deixa de tomar aquele café e manda um cafezinho pra nós. Você pode mandar por Pix, você pode se inscrever lá no Catarse, você pode mandar um valeu demais aí, mas já ajuda muito se você mandar esse vídeo para algum coleguinha. Eu acho que eu vou falar uma coisa preliminar antes de começar o resumo, que é um livro que tem muitos aspectos para se discutir, a gente não vai dar conta de discutir todos, porque é um livro que está sendo discutido há muitos e muitos anos. Eu decidi, já que ele tem muitos aspectos, que o melhor caminho seria fazer o bom e velho que a gente faz aqui, que é: vou contar a historinha para vocês, depois a gente faz os comentários em cima dessa historinha, mas eu acho importante saber da historinha. Depois eu falo um pouco sobre quando o livro foi escrito, não sei o quê, e eu vou começar direto pro resumo, tá bom? Você concorda, Tati? Eu acho perfeito o seu método, Ana. Ai, que falsa que você foi. Minha grande irmã. Não é o nosso vídeo sobre o Big Brother, Tati, finalmente chegou. O livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele meio que descreve esse mundo que ele tá, né? É uma distopia, é um mundo futuro, chama 1984, porque se passa em 1984. Na segunda, vira meio uma historinha de amor. E na terceira, é sobre quando esse personagem principal que a gente acompanha é pego pelo Ministério do Amor. Então, o livro vai contar a história desse cara que chama Winston Smith. Smith, que é um nome tipo Silva, né? Na Inglaterra. É um homem de 39 anos que ele vive em Londres, mas que não chama mais Londres. Londres chama pista de pouso número 1. Ele é um servidor público do Ministério da Verdade e a função dele é retificar as notícias de jornal antigo, atualizando a história e as declarações do governo para bater com a realidade desse governo que é chamado de o partido. Então, o que ele faz o tempo todo, esse Winston, é receber o que ele tem que alterar e escrever nessas versões retroativas desse jornal que chama The Times. Não acho que isso é alguma grande coisa glamourosa, ele é um funcionário do baixo escalão. Então, num certo sentido, ele é meio um jornalista, poderia dizer assim, né? Mas que ele apenas retifica o passado. Então, como eu disse, ele mora em Londres. Esta cidade de Londres faz parte de um grande estado totalitário que chama Oceânia. O mundo, nesse futuro aí, ele é dividido em 3 grandes estados, todos totalitários, e eles estão em guerra permanente. Esses estados são a Eurásia, vai de Portugal até o Estreito de Bering, a Oceânia, que é esse país que ele tá, é um paísão, gente. E esse último país é a Lestásia, que é o menor dos países. Tem um mapinha aí, eu vou pôr aqui pra vocês, ó. Tcharam! E tem uma parte, uma meiuca aí, como vocês viram no mapa, que é um terreno que está sempre em disputa, que é a África, veja só, que é atual. A Oceânia, que é esse estadão aí, esse grande país totalitário, é comandada por um negócio que chama um partido, eles se referem sempre ao partido, que é o INGSOC. Em algumas traduções mais atuais, eles traduzem por SOSING, que na verdade é a sigla para socialismo inglês. E tem essa figura do grande irmão, a saber, Big Brother, que é o grande governador, e o lema do partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tem cartaz espalhado com a figura do grande irmão, tudo quanto é canto, com os dizeres: o grande irmão zela por ti. Eu tô me demorando para explicar um pouco mais, porque na verdade, depois, mais para frente nos comentários, vocês vão entender que essa é realmente a parte mais impactante do livro, assim. As classes sociais são divididas da seguinte forma: tem o partido interno, que é o alto escalão do partido, tem o partido externo, que são esses funcionários públicos todos, e tem os pobres, que é a grande maioria da população e que eles chamam de proletas. A Oceânia também funciona com base em 4 ministérios,
que aí é muito divertido esses nomes. O Ministério da Verdade, que é responsável pela falsificação de documentos e pela literatura, que é onde o nosso herói, com muitas aspas, trabalha. O Ministério da Paz, que é responsável pela guerra e a manutenção da guerra constante. O Ministério da Fartura, ou o Ministério da Riqueza, que é responsável pela economia e, na verdade, pela gestão da pobreza, porque, enfim, tá sempre em guerra, então é tudo muito precário, né? E o Ministério do Amor, que é responsável pela espionagem e pelo controle da população. E pela tortura. Acho muito bonitinho esses nomes. Como ferramenta de espionagem e propaganda, o grande instrumento, principalmente do Ministério do Amor, mas também do Ministério da Verdade, porque é um instrumento que tanto transmite quanto recebe informações, são essas teletelas, que são os tipos de TV que tanto transmitem programas, todos os programas do partido, estatais, produzidos pelo Ministério da Verdade, quanto também captam informações das pessoas, estão lá sempre o tempo todo vigiando. Não é à toa que um grande boom de venda desse livro foi logo depois que o Snowden denunciou as ações e a vigilância da NSA. Não queria fazer comentários antes, mas enfim. O George Orwell, ele mira numa televisão que também filma, mas ele acerta nos celulares e na internet, nas redes sociais, né? Fica bem claro isso pra gente. Todos os dias nessas teletelas, eles são submetidos a uma coisa que eles chamam de 2 minutos de ódio, que é um programa, um momento meio catártico, em que eles odiavam o grande inimigo do partido, que chama Emanuel Goldenstein, e adoravam no final o grande irmão. Então eles tinha lá o Goldenstein falando umas pregação, não sei o que, eles começavam a odiar. Aí o estado que eles estavam em guerra no momento, mostrando as atrocidades do outro estado, não sei o que, e daí terminava com a figura do grande irmão, depois desse momento catártico, que é narrado como um negócio que mesmo se você não concorda com aquilo, chega uma hora que você se toma de ódio e de um sentimento de ódio. Esse Goldenstein aí, ele era um membro do alto escalão do partido, muito próximo do grande irmão, e que daí agora é considerado traidor do grande irmão e o grande inimigo do povo. Parece que ele sumiu, ele foi vaporizado, porque tinha isso, as pessoas também, elas eram vaporizadas, e não é só que elas eram mortas. O Ministério da Verdade apagava a existência delas, elas nunca tinham existido. E apesar de ninguém saber dele, ninguém saber onde ele anda, ele era o grande mentor e tinha muitas pessoas, tinha uma tal de confraria que corria o boato desses desertores e traidores do partido. Esse é o mundo onde está o nosso herói. Quando o livro se inicia, o Winston, ele chegou em casa e ele pega um caderno que ele comprou num antiquário, quase não tinha mais caderno, ele trabalha com um negócio que, vejam só, chama Fala Escreve, que é um negócio que ele dita e o negócio transcreve. E ele tá começando um diário que ele não sabe muito bem por quê, nem para quem, e ele faz anotações sobre os incômodos e o ódio que ele tem, na verdade, pelo grande irmão, né? Ele é um cara muito atormentado, assim, sobre o passado, que ele não tem muitas lembranças, a mãe dele foi vaporizada, sumiu quando ele tinha uns 10 anos, ele não consegue dizer, porque a verdade está sendo, a história está sendo sempre reescrita, ele não consegue dizer se a vida agora é melhor do que era antes. Um dia, ele tá trabalhando no departamento lá dele, e durante esses 2 minutos de ódio, ele cruza com 2 figuras, que são figuras, no fim, que são essenciais pra trama, assim. Uma é uma mulher que ele odeia, ele tem desprezo e ojeriza, e acha que ela é uma fanática, acha que ela pode ser até fazer parte da polícia do pensamento, que é a polícia que perseguia quem cometia esse crime pensamento, que era pensar contra o grande irmão. E a outra figura era um homem chamado O'Brien, que é um membro do núcleo do partido. Ele ocupava um cargo tão importante e remoto que o Winston fazia apenas uma leve ideia do que será que ele poderia fazer. No final dos 2 minutos de ódio, que ele tá meio lá odiando essa mulher que ele olha, meio odiando o grande irmão e não o Goldenstein, ele tem uma coisa bem dúbia, assim, ele cruza o olhar com o O'Brien e ele sente que tem uma compreensão. Ele faz um vínculo com o O'Brien, que ele sente que o O'Brien sente a mesma coisa que ele em relação ao grande irmão. É uma cruzada de olho de 2 segundos, assim. Até porque qualquer outra coisa seria pego pela teletela e poderia gerar prisão e não sei o que. Bom, o Winston continua com as suas inquietações, ele resolve caminhar pelos bairros proletários, tal, para perguntar para as pessoas, você lembra como é que era, não sei o que, ele não consegue conversar, as pessoas têm impressões muito difusas sobre o passado, ele vai acabar parando nesse antiquário onde ele comprou o caderninho de novo, que tem esse cara que é o Sr. Sherrington, que tem um antiquário, que dá uma reclamada, ninguém mais quer saber de antiguidades, tal, não sei o que, e ele fica sabendo que esse antiquário tem um quarto para alugar em cima da casa. Assim termina a primeira parte do livro.
Na segunda parte, essa menina que ele cismava e que ele acha que tá perseguindo ele, quando ele vai no bairro proletário, ele acaba cruzando com ela também, ele fala, porra, ela tá me perseguindo mesmo, esbarra ele num corredor e deixa furtivamente um papelzinho na mão dele, que ele dá uma cebada lá pra ler, e no papel está escrito, eu te amo. E aí ele começa a se interessar, tem um monte de jeitos que ele tem para conseguir se encontrar com ela e se aproximar e até conversar, porque na verdade o Winston já tinha sido casado, todo casamento nessa sociedade é só para procriação, e ele não tinha se dado com a mulher, ele não morava mais com a mulher, ele não via a mulher há 10 anos, mas ele tinha que continuar casado para sempre, não poderia ser casado, e todos os vínculos amorosos que partiam de relações de amor não eram bem vistos pelo partido. Mas de fato, muito por engenhosidade dela, eles conseguem se encontrar e eles acabam tendo um caso que vitaliza muito a vida do Winston. Essa menina, a gente descobre que ela chama Júlia, ela é uma menina muito mais jovem, então o Winston tem uns 39 anos, ela tem uns 27 anos, ela trabalha no departamento de ficção, e aí é muito divertido, porque toda ficção é produzida por máquinas, tem alguns possíveis enredos que elas vão recombinando. Num certo sentido, a Júlia também odeia o partido, eles têm um vínculo de rebeldia, mas a rebeldia da Júlia é uma rebeldia muito mais individual. Ela acha muito ruim que o partido mande para quem que ela tem que dar. E, inclusive nas discussões que eles têm, que eles começam a fazer um vínculo bem forte, o Winston começa a falar dos incômodos que ele tem em relação do que é a verdade, como é o passado, por que tem guerra e tal. Ela fala umas coisas do tipo, olha, eu não duvido nem que a guerra nem exista e que isso também seja mentira. Ela tem um senso de liberdade muito individual. Um certo dia, novamente, ele está andando pelos corredores e o O'Brien chega para falar com ele, chega fazendo um elogio, falando, eu gosto muito dos artigos que você escreve e você tem um bom domínio da nova língua, porque o partido também estava formulando uma nova língua, que era uma língua que, na verdade, não era uma expansão do inglês, era uma redução. Daria para fazer um vídeo inteiro só sobre as questões da nova língua ou do nova fala, depende da tradução. E aí o O'Brien vira para ele e fala assim, você já viu o dicionário que lançaram? Aí o Winston fala, não chegou na minha mão. Ele fala, eu tenho um em casa, se você quiser, passa lá para buscar que eu te dou uma cópia, e dá o endereço dele. E o Winston fica muito impressionado, porque ninguém conseguia descobrir o endereço de ninguém, isso era uma coisa muito difícil de acontecer. E aí ele tem certeza que o O'Brien fez isso, porque o O'Brien, sim, é um grande líder dessa confraria de rebeldes. Eu estou falando isso com uma certa ironia, porque, enfim, daqui a pouco eu comento sobre isso. E que o O'Brien deu o endereço dele para que ele possa ir lá e eles conversarem sobre a oposição e a resistência ao partido. Eles dão uma encebada um tempo, até que ele e a Júlia resolvem ir, e o O'Brien recebe eles. O O'Brien, como é um funcionário de alto escalão, tem vários privilégios, ele tem um apartamento com empregados, e ele vira na lata e fala, eu quero fazer parte da confraria, eu quero saber se ela existe, eu quero trabalhar, eu odeio o grande irmão. E o O'Brien vira para ele e fala, sim, ela existe, você chegou aqui, você está pronto para fazer tudo o que a gente quer, precisa que você faz? Sim. Você está pronto para matar? Sim. Você está pronto para jogar ácido na cara de uma criança? Fala, sim. Ele fala, bom, então tá, saiba que vocês são os mortos. Vocês estão trabalhando para o futuro, é muito provável que a gente não consiga se falar mais. Você tem o livro do Goldenstein? Ele falou, não, esse livro existe, eu tenho uma cópia, vai chegar até você. É isso, eles se despedem, vão embora, eles estão felizes que eles conseguiram entrar no esquema, tal, não sei o quê. E aí acontece um evento que chama a Semana do Ódio, eles ficam muito ocupados nessas comemorações da Semana do Ódio. No meio da Semana do Ódio, o livro chega, esse tal livro do Emmanuel Goldenstein chega até as mãos do Winston, mas ele não tem tempo de ler. Logo depois da Semana do Ódio, a Oceânia muda de adversário na guerra, não importa muito qual que é, porque isso pelo jeito muda toda hora, entendeu? E isso causa um grande trabalho para o Ministério da Verdade, porque eles têm que reescrever tudo, porque na medida em que a Oceânia está em guerra com a Lestásia, ela sempre esteve em guerra com a Lestásia e sempre foi inimigo da Lestásia, então eles têm que corrigir todos os jornais, eles têm uma semana de muito trabalho, e quando termina essa semana de trabalho, eles têm uma folga, e ele vai pro apartamento que ele tinha alugado em cima do Anticário, porque esse apartamento ele aluga para ser o ponto de encontro dele com a Júlia. Inclusive, ele informa pro O'Brien, o O'Brien pergunta, você tem algum ponto clandestino que você possa servir de base? Ele fala, tenho sim, é o Antiquário. Ele fala todas as informações. Ele começa a ler o livro é muito interessante, porque o livro fala muito sobre essa questão da guerra, o quanto a guerra é um instrumento muito poderoso de não só girar a máquina de consumo e produção, mas também de justificar
justificar toda a opressão e toda a necessidade de austeridade e de pobreza, justifica tudo isso. Essa é uma das partes mais interessantes desse livro. Ele tá lendo meio em voz alta para Júlia, ela adormece, ele também adormece, que ele tá cansado. Quando ele acorda, ele já acorda com a casa cercada, o quadro que tá atrás da cama dele cai e revela uma teletela, e o Sr. Sherrington, que é um antiquário que parecia só um velhinho apegado às camas véia, era um agente da polícia do pensamento e ele acaba sendo pego. Termina a segunda parte. A terceira parte é, de fato, o Winston no Ministério do Amor, onde ele está preso e vai ser torturado por, veja só, O'Brien, que aí tortura ele e explica muitos dos métodos do partido. O Winston pergunta, bom, mas se eu fui pego nisso, por que vocês só não me matam? Eles falam, não, pra gente é mais interessante a sua conversão total ao duplo pensar, que é esse conceito que o Orwell apresenta pra gente, a capacidade de você sustentar duas coisas contraditórias ao mesmo tempo e as duas serem verdadeiras e depois você até esquecer que você, entendeu? É o jeito que o partido tem de reescrever a história, reescrever a memória e controlar as mentes, é esse duplo pensar. Toda a tortura que o O'Brien faz no Winston é no sentido de ele aceitar a verdade do partido, e a verdade do partido é o que ele quer na hora. Então, grande parte disso ele fica mostrando 4 dedos assim pro Winston, falando quantos dedos tem aqui, eu estou dizendo que tem 5, ele fica, tem 4. É um momento bastante impactante, porque é relato de tortura, ele passa por muita dor. Meio um tom do Winston é um tom de que, enquanto ele puder ver a verdade e dizer a verdade, ele se torna humano, mas ele vai sendo cada vez mais torturado, mais torturado, até que ele vai perdendo, de fato, a humanidade dele e cedendo. Ele delata todo mundo que quiser, e o O'Brien sempre tem um tom explicando as coisas de por que é assim, e uma das coisas que o O'Brien fala, não, se você quer saber por que o partido quer estar no poder, eles quer estar no poder só para estar no poder. E a imagem do futuro que se você quer ter da humanidade a imagem seria uma bota em cima de um rosto humano. Isso que vai ser a humanidade daqui para sempre, o partido é eterno. É um nível de maldade e autoconsciência bastante notável. Ele passa por muitas coisas, ele é muito torturado. Tem uma hora que o O'Brien pede para ele se olhar no espelho, que ele fala, bom, se você acha que você é o último ser humano, olha no espelho, e ele tá completamente magro, destruído, e fala, olha, o que é então? O último ser humano é isso aí. Logo depois que ele cede a um primeiro tempo, o O'Brien fala, você eventualmente vai ser morto, vão te dar uma bala na nuca, mas só depois que você amar de fato o grande irmão. Não é dizer que você ama, é quando você sentir de fato que você ama o grande irmão, você vai ser morto. Ele depois sai dessa parte mais pesada da tortura, volta a receber comida, a engordar. Uma hora ele até cruza com a Júlia, e na hora que ele tenta fazer contato com a Júlia, ele é levado para tortura de novo por um chamado quarto 101, que ele pergunta, o que é o quarto 101? Fala, varia para cada um, porque a gente vai lidar com o seu maior terror, e o maior terror do Winston é ratos. Eles põem uma máscara de ferro na cabeça do Winston e vão soltar umas ratazanas por um buraco para ele ter o rosto comido vivo. Ele entra num pavor, e um dos orgulhos que ele tinha, que ele conseguiu trair todo mundo, delatar todo mundo, menos a Júlia, nessa hora ele cede e fala, não, põe outra pessoa no meu lugar, chama a Júlia. Faz isso com a Júlia e não comigo. No próximo capítulo já começa com ele fora do Ministério da Verdade, num emprego mais burocrático, mais insignificante. Ele voltou a tomar muito gin, porque ele tomava muito gin, e a relação dele com a Júlia faz ele ter uma vivacidade e parar de tomar gin. Tá num pub, esperando um anúncio de guerra. Ele tá ansioso com esse anúncio, aí ele descobre que a Oceânia foi vitoriosa na guerra. Nessa hora ele fica muito feliz, e aí agora eu vou ler o fim do livro, tá? Vou ler o último parágrafo. A voz da teletela continuava a proferir suas narrativas de prisioneiros e pilhagens e morticínios, mas na rua a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons retomavam o trabalho. Um deles se aproximou com uma garrafa de gin. Mergulhado num sonho jubiloso, Winston não se deu conta de que enchiam seu copo. Já não corria nem urrava de alegria. Estava de volta ao Ministério do Amor, com todas as coisas perdoadas, a alma branca como a neve. Estava no banco dos réus, em praça pública, confessando tudo, comprometendo todo mundo. Estava atravessando o corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de caminhar à luz do sol, tendo às costas um guarda armado. O tão ansiado projétil perfurava-lhe o cérebro. Olhou para o rosto descomunal, o rosto do grande irmão aí, tá? Que tá na teletela. 40 anos haviam sido necessários para que ele descobrisse que tipo de sorriso se escondia debaixo do bigode negro.
Ah, que mal entendido, cruel e desnecessário. Que obstinado alto exílio do peito amoroso. Duas lágrimas recendendo a gin correram-lhe pelas laterais do nariz. Mas estava tudo bem. Estava tudo certo. A batalha chegara ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. Eu li assim porque eu não sei, aí a Tati me diz se eu tô sendo burra ou não, porque pode ser que eu tô sendo burra, é uma grande probabilidade, mas não fica exatamente claro se ele foi morto literalmente, tipo, atiraram nele, ou se é uma metáfora, porque eu acho que é mais isso, para a morte do ser humano mesmo, dele ter, agora ele amava, ele realmente tinha passado por tanta tortura e tanta lavagem cerebral que ele de fato amava o grande irmão e estava contente, estava feliz com as vitórias de guerra, tendo um momento catártico lá de felicidade com o grande irmão. É isso o livro. Claro que o livro tem um monte mais de nuances, assim, que se eu fosse contar, umas musiquinhas que eles cantam, ele tem uns sonhos com o Brian, ele confunde muito sonho com memória do passado da mãe, com realidade, mas basicamente a história é essa. Ai, quase meia hora de resumo. Puta que pariu. Desculpa, gente. Esse livro, ele é um marco, né, das distopias, e ele traz muitas questões que são interessantes e que podem ser usadas como um paralelo para a gente entender coisas de agora. Queria chamar atenção para duas que eu até anotei enquanto você estava falando aqui. A primeira é justamente essa visão de um mundo pós-apocalíptico, né? Dá para a gente supor que foi depois de uma grande guerra, uma ameaça atômica. Não, isso é dito mesmo. No livro É do dito, Emanuel né? Goldenstein, ele diz que depois da bomba atômica no Japão, lá referente à Segunda Guerra, teve uma outra grande guerra que É. soltaram muitas bombas atômicas. E aí dividiu os países nesses três países aí. Então, nesse mundo pós-guerra nuclear, a grande coisa que eu acho que fica do livro é um sistema totalitário, um sistema de vigilância constante, não só sobre suas ações, mas sobre seus pensamentos, essa coisa do crime do pensamento, as maneiras encontradas para evitar o pensamento autônomo, por exemplo, uma redução da língua, essa língua que impede a formulação de si, a formulação do sentimento, a formulação de qualquer tipo de reflexão. A gente sabe que a reflexão, o pensamento, está diretamente associado à linguagem, mas esse mundo pós-apocalíptico de linguagem reduzida, de constante vigilância, é um mundo cujo objetivo, como a gente vê no final, é a destruição daquilo que é singular do humano. É a desumanização, né? E a gente sabe como acontecem esses processos, inclusive, assim, com uma previsão muito precisa, previsão entre aspas, porque ele está falando da própria época, de fato, e dos temores da própria época, mas você tem um reforço do discurso de ódio, de desumanização do outro, de reescrita da história, de revisionismo histórico, de falar que as coisas que aconteceram não aconteceram ou que foram diferentes e tal. É muito preciso isso. Mas nesse lugar, num lugar onde o casamento, por exemplo, é para a procriação, todas as coisas que caracterizam o humano, por exemplo, o afeto, o desejo, o sexo, enfim, o amor de fato, né? Os laços afetivos, bem como a escrita, né? Porque quando ele compra lá o diário, ele encontra um canto da casa dele que a teletela não captura, né? E o ato da escrita é um ato de subversão, assim como o ato do sexo por desejo, por afeto, etc., também são atos subversivos. Eu acho isso muito interessante. Num mundo desumanizador, quais são as coisas que podem ser os pontos de resistência? E a escrita sendo um deles, provavelmente a leitura também, e a troca afetiva. Né? Eu acho isso muito legal, porque uma das coisas, eu posso estar errada, né? Porque eu não reli o livro para hoje, mas a ficção que é produzida tem uma parte que é pornográfica, não é?
Tem. Eles produzem pornografia, que também é sempre. É meio uma inteligência artificial, né? E o partido distribui essa pornografia como se fosse uma literatura que é vendida no Mercado Livre, que eles chamam. Onde você pode comprar coisas, tipo maquiagem, tipo coisas que não se vendem e que o Estado não fornece. E essa pornografia é vendida nesse Mercado Livre, mesmo sendo produção do Estado, né? Até a pornografia é controlada. Pornografia controlada e a pornografia desumanizadora. Eu acho que esses dois pontos de resistência, talvez por um interesse pessoal nesses assuntos, me chama a atenção do livro. Qual é o lugar em que eu sou humano? Em que eu tento ser humano, sabe? Em que eu consigo cavar um espaço diante desse grande deserto em que todos me veem e eu, enfim, não sei o que está acontecendo, em que eu sou essa criatura que tem uma bota em cima da cara. Acho que a gente tem que fazer alguns comentários, acho que é interessante, sobre como o livro foi recebido e o contexto que ele é escrito, né? É um livro muito cooptado pela direita, que lê no livro uma denúncia das ditaduras comunistas. Ele foi vendido nos Estados Unidos, por exemplo, como uma espécie de tratado anticomunista, nessa época do macartismo lá, né? Quando o comunismo... Naquela época, bem longínqua, sabe? Que os inimigos eram os comunistas. Lembra, Tati? Já sei, semana passada, né? Então, nessa época. Você não viu uma resenha desse livro no Brasil Paralelo? É isso que eu ia falar. Inclusive, o Brasil Paralelo faz resenhas, tem resenha desse livro, e muita gente gosta de citar esse livro. Só que assim... Obviamente, o livro ele tem uma crítica ao regime stalinista. O Grande Irmão é a descrição do Stalin, sim. Até com o bigode, né? E o Goldenstein é a descrição do Trotsky. Essa é uma história que remete à história, sim, da Revolução Russa. Tipo, o Trotsky depois foi perseguido e foi morto, inclusive, aqui no México, como grande traidor. Só que ele também é uma referência a muitos estados totalitários, regimes totalitários que estavam muito próximos ali da escrita do Orwell, né? Que aliás chamava Eric, você sabia? George Orwell é um pseudônimo. Ele acabou de passar pela experiência do nazismo, ele estava vendo o que estava acontecendo ali. Agora, não se enganem, porque o George Orwell era um cara de esquerda, ele era militante de esquerda. E, inclusive, eu e a Tati, a gente estava comentando que o T.S. Eliot, que é um poeta reaça para uma porra conservador do caralho, não gostava do 1984 porque ele dizia que a resposta ao comunismo era mais comunismo. E é exatamente isso, assim. Muitas vezes faz referência no livro do tipo, uma das coisas do duplo pensar desse partido aí socialista inglês é que ele consegue continuar falando que é socialismo subvertendo todos os preceitos do socialismo e pelo duplo pensar isso consegue ser absolutamente normal. E eu acho muito interessante o livro ocupar esse lugar, isso que eu acho das coisas mais interessantes. O livro ocupar esse lugar de ser uma arma de ataque ao seu inimigo, dos dois lados, mas principalmente a direita pegar esse livro como denúncia de ataque do seu inimigo, forjando um inimigo soberano, uma espécie de comunismo universal, da internacional, do não sei o quê, não entendendo que o livro está falando exatamente sobre como se cria um ódio e forja um inimigo soberano. O Brasil Paralelo faz essa leitura bem burra. Eu leio essas coisas, né, gente? A novilíngua é a linguagem neutra, né? Tipo, não entendeu nada, não sabe nada de linguagem. Reduz bastante a leitura, assim. Agora, eu tenho que dizer, lendo 75 anos depois, que o mais interessante do livro, de fato, é isso que ele descreve, esse alerta que ele dá. Todo livro futurista é um livro sobre o presente, né? Ele está escrevendo dos perigos do presente, a denúncia da guerra e tal. Mas em termos de história, o livro é bem marromeno. Desculpa falar assim. O Winston é um personagem bem abaixo da média, os personagens são todos bem chapados. O fato dele acreditar cegamente no O'Brien, desconfiar da Júlia, é um negócio que a gente não engole. Essa própria figura do O'Brien parece um pouco vilão de filme ruim, sabe? Coringa do Batman dos anos 60, né? E não dá para deixar de notar que essa figura da Júlia é uma figura que é a figura mais cativante do livro, de longe, assim, ela traz uma vitalidade pro livro, mas ela beira, eu vou dizer que ela beira para ser simpática, mas é bem isso mesmo, aquela personagem feminina que a gente conhece, que é uma mulher maravilhosa, emancipada e livre, que se apaixona por um bosta e dá sentido à vida dele. Qualquer um que já viu um filme de Hollywood conhece essa figura.
entender uma menina livre desse jeito, emancipada, com 27 anos, com um cara como isso, ele é meio bosta. Desculpa, ele é bem um cidadão médio bosta, né? Em termos de história mesmo, a história em si talvez também seja uma questão de época, eu não nego, eu já falei várias vezes que a gente cada vez mais se interessa mais por personagens que são mais esféricos, com mais contradições e tal. É o próprio plot twist de o antiquário era a polícia do pensamento. Isso é o menos interessante do livro. Então o que é mais interessante no livro é o que ele tem de tese para o futuro, que é uma tese para o presente. Isso que é o duplo pensar, a vigilância total e a perda de autonomia, que é uma coisa que a gente olha hoje e fala, bom... E o que eu acho mais interessante, e acho que é a última consideração que eu vou fazer, senão vai ficar um vídeo muito longo, é que muitas das coisas que a gente vê no livro e acha quase caricatural, o fato das teletelas, a gente acha muito engraçado o Ministério da Verdade tratar de mentiras, mas isso é num dos artigos que eu li na edição da Companhia das Letras, tem um pós-fácil com alguns artigos, ele fala isso e é uma coisa bem óbvia e eu não tinha percebido, mas a gente acha absolutamente normal que os Estados Unidos têm um Ministério da Defesa que, bem... ataca. O Ministério da Defesa sempre está lá para atacar os países e levar a democracia onde tem petróleo. E a gente acha normal que chama Ministério da Defesa e que faz exatamente o contrário. E isso, ele está mirando em governos totalitários, mas todas essas coisas que a gente mais reconhece de distópico, a vigilância total, a produção artificial de ficção, a manipulação, a compra de dados, acontecem em estados ditos democráticos. Então, eu acho que vale a pena a leitura do livro, ainda assim, ainda sendo a história bosta, dá pra suportar tanta história bosta que a gente vai ver, não estamos indo ver a Barbie, tanta história merda que a gente vai ver, não é essa, porque eu acho que as outras coisas que ele aponta, o universo que ele aponta é um universo interessante da gente conseguir fazer esses paralelos com a atualidade e conseguir entender o que ele está falando nesse manifesto desesperado ao futuro, né, que ele faz. Esse foi o Do Que Se Trata e vale a pena ler o livro aí. Leiam mesmo. Espero que vocês fiquem com vontade de ler. Mas eu, na verdade, vou contar um segredo pra vocês. Eu ouvi num audiobook. Sou a favor de audiobooks, tá? É isso.